Hello, sobrinhos e sobrinhas fofurinhas da titia. Se você não me conhece e é novo no canal, meu nome é Marcela, eu sou a tia do inglês, então já vai chegando aí, ó, já dando seu joinha e se inscrevendo no canal, que eu tenho um vídeo super legal pra você. E hoje a gente vai falar de truques para falar com naturalidade. Bom, grande parte de falar com naturalidade, gente, tem a ver do quanto você tem frases já automatizadas na sua cabeça. Existe uma grande lenda aí que circula pela internet, circula há muito tempo, que quando você fala inglês, você precisa pensar em inglês. Então, na verdade, não é bem assim. Na verdade, é o quanto você tem coisas automatizadas na sua cabeça, né? Então, nós por natureza mesmo, nós aprendemos por analogias. Então a gente aprende muito bem quando a gente faz um comparativo daquilo que a gente sabe com aquilo que a gente ainda não sabe, né? Então é muito natural que o seu cérebro vá buscar já instintivamente uma base em português. Então você aprende uma nova palavra, logo o cérebro te pergunta mais qual que é a palavra correspondente disso em português. E isso não tem nenhum problema. Se você faz isso, não se sinta culpado, não pense que Meu Deus, nossa, o mundo vai acabar porque eu não penso em inglês, eu vou continuar aqui no meu cérebro falando e pensando em português, já que ninguém precisa saber o que eu estou pensando. não é nada disso, você não precisa se sentir culpado. O que pode de fato dificultar você na hora de falar inglês com naturalidade é você ficar traduzindo palavra por palavra. Isso sim pode te trazer problemas. Por quê? Porque se a gente traduz palavra por palavra, você vai perceber que a estrutura do inglês ela é muito diferente da estrutura do português, né? Então a gente forma frases de maneiras diferentes. Então isso pode acabar atrapalhando. Mas se você aprende frases prontas e sabe o correspondente dessas frases em português, não tem nenhum problema. Você já deve ter ouvido falar milhões de vezes a frase How are you? Ou What's up? Ou Where are you from? Então essas frases são frases que a gente já aprende o significado formadinho em português. Então quando você aprende Where are you from? Você já sabe que significa de onde você é. Então nesse caso eu estou fazendo uma comparação, né? Eu estou fazendo uma automatização, que where are you from significa de onde você é. Se eu tivesse traduzindo essa palavra, essas palavras, palavra por palavra, aí sim eu poderia ficar confusa, porque o que ia acontecer? Where é onde, are é, you é você e from é de. Então olha só a estruturação dessa frase em inglês. Onde você é de. E aí isso causa uma grande confusão. Então é muito mais fácil você aprender a frase formulada já em inglês e qual que é o correspondente dela em português. E não tem problema nenhum se você faz isso. Se você faz isso, o seu caminho está muito correto, você não tem nada de errado com o seu aprendizado, tá bom? Então você pode continuar fazendo desse jeito, mas esse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente responde a algumas interações. Então a gente vai fazer um teste aqui, a gente vai começar esse exercício, tá? Esse vídeo com um exercício. Então a minha pergunta para você, eu vou colocar algumas frases aqui na tela e eu quero que você me coloque aí como que você responderia a cada uma dessas frases que eu vou colocar aqui. São frases e perguntas, tá? Então, como é que você responderia naturalmente? Então, olha só, vamos dar uma olhada na primeira pergunta que a gente tinha lá.
como que a maioria das pessoas responderia. Então a pergunta foi: What's your favorite movie of all times? What's your favorite movie of all times? E o que acontece com a resposta? Geralmente as pessoas iam responder assim: My favorite movie of all times is, sei lá, The Shack, tá? Então responde com isso daí. A segunda pergunta que tem aí é a pergunta How are you doing? Qual que é a mais comum, né? O que as pessoas geralmente responderiam? Provavelmente o I'm fine, thanks, and you? A próxima pergunta que eu tinha aí era Do you usually watch TV series? E a resposta geralmente seria isso, Yes, I watch TV series, or No, I don't watch TV series, ok? Ou quando a pessoa te diz Thank you so much, geralmente a pessoa já tem automatizado lá um You're welcome, ok? Ou I'm having a party next weekend. Can you come? Yes, I can come. Ou No, I can't come, ok? Depois a próxima pergunta era What are your hobbies? E aí uma pessoa provavelmente responderia My hobbies are painting and reading, ok? Ou How do you feel? I feel very well, tá? Então, olha só, se você respondeu mais ou menos parecido com essas respostas, você está fazendo o que a maioria das pessoas fazem. Mas vamos pensar num contexto de naturalidade. Você quer falar natural, com a naturalidade que você fala português, certo? Então, vamos pensar se essas frases fossem em português, como você responderia? Será que quando eu perguntasse para você assim, qual que é o seu filme favorito de todos os tempos? Você responderia, o meu filme favorito de todos os tempos é... Será que você responderia assim? Será que se eu te perguntasse assim, como você tá? Eu estou bem. E você? Como está? Né? Será que se eu te perguntasse assim, você geralmente assiste TV? Sim, eu assisto TV. Ou não, eu não assisto TV. E por que isso acontece? Porque geralmente a maioria das pessoas estuda inglês no livro, na caixinha, no método tradicional. E aí fica muito pouco natural, por quê? Porque na vida real, lá fora, as pessoas não falam desse jeito, né? Se eu te perguntasse, e aí, como você tá? Ai, tô ótima, né? Qual que é o seu filme preferido de todos os tempos? Peraí, não sei. Acho que talvez deve ser tal esse filme. Ah, nunca parei pra pensar nisso antes. Ou, você assiste TV? Aham. Eu não falo sim, eu assisto TV. Não, eu não assisto TV. Geralmente a gente não faz essas respostas duras, tá? Então quando você quer responder algumas coisas mais prontas, o mais legal é que você tenha respostas mais automatizadas. E para isso, você pode começar suas respostas sem esse yes, I do, no, I don't, my favorite hobby is, my favorite pizza is, porque você está copiando uma estrutura que tinha na pergunta e a sua resposta tá ficando muito dura, né? Então você pode usar frases para responder, né? Como que você responderia? Você poderia responder tipo, well, I guess, bem, eu acho. Não é isso que a gente fala em português? Ah, bom, sei lá, né? Eu acho que não é assim que a gente fala para ficar mais natural. O que mais que você pode usar? Você pode usar um I think, tá? Actually, na verdade, né? Tipo, nunca tinha pensado nisso. Ou I don't know, maybe, tá? Então, qualquer uma dessas frases vai ajudar você a começar a responder de uma maneira muito mais natural. Como se você estivesse respondendo perguntas em português, não aquela pergunta da caixinha, né? Aquela pergunta, aquela resposta pronta do livrinho. Então a gente vai fazer o exercício agora, tá? E vou colocar de novo essas frases para você, uma a uma, tá bom? E vou deixar 10 segundos aqui para você responder ela de forma mais natural. E depois eu vou falar para você como eu responderia a essas perguntas. Combinado? Tá preparado para o exercício? Não vale pausar o vídeo, tá? Eu vou fazer a pergunta, vou deixar 10 segundos aqui e você tem que responder da forma mais natural possível, sem copiar nada do que eu fiz na pergunta, combinado? Então vamos lá. Bora para a primeira pergunta. What's your favorite movie of all times? How are you doing? Do you usually watch TV series? Uh-huh. Uh-huh. Thank you so much.
I'm having a party next weekend. Can you come? What are your hobbies? And next, how do you feel today? Awesome. Very well. Agora eu vou mostrar para vocês como eu responderia essa frase de maneira natural e muito automatizada. Então, quanto mais você tiver automatizado com isso, mais fácil vai ficar. Não se preocupe se você não conseguiu responder em 10 segundos. Vai voltando nesse vídeo e refazendo o exercício depois de você aprender maneiras mais naturais de responder. Como eu responderia o What's your favorite movie? For example, what's your favorite movie of all times? I don't know. I guess it's The Pursuit for Happiness. The Pursuit for Happiness, maybe. How are you doing? Doing just great. How about yourself? Do you usually watch TV series? Oh, I do. Definitely. Thank you so much. No problem. I'm having a party next weekend. Can you come? I don't know. Maybe I'm busy next weekend. Let me check my calendar. What are your hobbies? Reading and cooking. I love those. How do you feel? I feel fantastic. How about yourself? Percebeu como aqui as respostas ficam muito mais fluídas, muito mais naturais, assim como você responderia em português. A gente não responde com frases todas certinhas, né? Copiando aquilo que a gente fez na pergunta. Então, geralmente dessa maneira vai ficar muito mais fácil. Então, coloca essa naturalidade aí na sua fala e com certeza vai ajudar muito. Se você gostou desse vídeo, não esquece de me dar o seu joinha e eu te espero na nossa próxima aula. Um beijo, bye bye!